Sou babaca por ter ficado com uma menina que meu amigo estava afim? Bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos. Estava hoje participando de um tópico interativo onde você ia confessando coisas que já tinha feito. Quando estava escrevendo o meu, me lembrei dessa situação com um amigo que até hoje me deixa meio pensativo. Seguinte, em 2021-2022, no final da pandemia, eu jogava no celular com meus amigos para evitar ficar saindo de casa. E durante essas jogatinas meu amigo começou a dar em cima de uma amiga nossa em comum. E eles começaram a flertar com uma certa frequência. Até aí tudo bem. Eu já tinha ficado com essa amiga, mas nunca desenvolvi sentimentos por ela. Era mais tesão mesmo. Mas ele começou a falar dela toda hora e vir me pedir conselhos de como agir tendo em vista que ele é um menino mais retraído e tals. Eu o ajudei, ou tentei. Falei pra ele ir conversando com ela de boas, sem ficar forçando o papo de pegação e tal. Elogiar quando ela postasse uma foto nos stories. Enfim, e realmente deu certo. Início, ela deixou claro que ficaria com ele se tivesse a oportunidade, e ele ficou mega feliz. Só que aí começa o problema todo. No meio de toda essa empolgação, ele meio que começou a se afobar e ignorar tudo que eu tinha dito de ir aos poucos. Todos os stories que a menina postava ele dava um jeito de dar em cima dela e toda. Ora, pelo que ela mesmo me disse depois, ele só queria falar de putaria e basicamente estava sufocando a menina, fazendo com que ela fosse gradativamente se afastando dele e consequentemente perdendo o interesse. Isso tudo aconteceu no fim do lockdown da pandemia, e quando acabou o isolamento, as festas voltaram a surgir. E lá estava eu, em uma chopada da faculdade com alguns amigos, até que aparece essa minha amiga da história e outro amigo meu. Na hora que eu vi ela, já fiquei morrendo de vontade de dar ideia, mas permaneci de boa no meu canto, mas ela foi dando corda. A gente foi conversando, até que uma hora ela soltou: "Não vai me beijar." Não. E as senhoras e senhores, a gente passou a festa inteira se pegando, inclusive no pós. Foi nesse pós-festa que eu conversei do meu amigo com ela. Aí ela me contou estar perdendo o interesse porque ele ficava em cima toda hora e tals, mas ela não tinha falado isso pra ele. E nem eu falei. Também, não era meu papel. No dia seguinte eu me liguei que precisava conversar com ele sobre ter ficado com ela. Não como tentativa de justificar, mas só pra deixar ele ciente do acontecido. E ele disse que tava tudo bem, que só queria pegar ela, mas percebi que ele começou a agir estranho. Começou a contar vantagem de umas coisas bobas do tipo: "Ah, ela me mandou nude naquela época", ou ela falava um monte de putaria, sendo que às vezes nem tinha contexto pra isso. Depois disse que ela não tava mais correspondendo mais o flerte e ficava dizendo em tom de brincadeira que eu era foda, que tinha roubado a garota pra mim e tals. Até que por fim, começou a odiar a garota, dizendo que ela tinha iludido, mentido pra ele. E ai, acham que eu fui babaca de ter ficado com a menina?